Então, gente, no vídeo anterior, né, a gente viu, né, as funções do complemento, as vias de ativação e a regulação do sistema complemento. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver os receptores do sistema complemento, as deficiências, né, associadas a esse sistema, e também nós vamos ver evasão do sistema complemento, nós vamos ver o que é isso, certo? Então, vamos começar aqui com os receptores do sistema complemento, certo? O que é que acontece, gente? Vamos começar aqui falando o que são esses receptores, certo? Gente, as nossas células, elas, algumas, né, vão possuir receptores que conseguem se ligar no sistema complemento, certo? Para exercer algumas funções, como, por exemplo, a gente viu que na opsonização e fagocitose, os fagócitos, eles possuem ali um receptor que vão se ligar na proteína do complemento, que opsonizou um micro-organismo, e aí esse micro-organismo, esse antígeno, vai ser fagocitado, certo? Então, esses receptores, eles vão ser importantes para acontecer aí essa ligação, né, do sistema complemento com uma célula para que ocorra aí, através dessa ligação, uma determinada função efetora do nosso sistema imune, certo? E para que aconteçam as próprias funções, né, do sistema complemento também, que estão associadas a esse complexo de proteínas, certo? Então, vamos começar aqui com o receptor tipo 1. A gente vai ver receptor tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, certo? Então, começando aqui pelo receptor tipo 1, né? O CR1 ou CD35, certo? E aí, prestem atenção que a gente vai se ligar em três coisas, certo? Onde eles estão presentes, em quem esse receptor se liga, ou seja, qual proteína do complemento eles vão se ligar e qual função, né, está associada aí a esse receptor, certo? Então, vamos aqui. O receptor tipo 1, ele está presente em muitas células sanguíneas, ok? Aí são muitas, não vamos aqui especificar, né, cada uma delas, mas está presente em muitas células sanguíneas, certo? Ele vai se ligar nas proteínas do complemento C3b, certo? Fragmento C3b e C4b também. E as funções, né, que vão estar associadas a esse receptor é a fagocitose, certo? De partículas opsonizadas, que nem a gente viu lá naquela imagem de opsonização e fagocitose, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vamos ver aqui nessa imagenzinha. Essas bolinhas roxas são as proteínas do sistema complemento, certo? Então, ela se ligou aqui no micro-organismo, opsonizou, certo? Aqui a gente tem um receptor tipo 1 que está em um fagócito, certo? E aí vai acontecer aqui a fagocitose desse micro-organismo, certo? Então, o fagócito, que tem o receptor tipo 1, se ligou ou no fragmento C3b ou C4b e faz aí, né, o processo, né, de fagocitose, certo? Outra função que esse receptor tipo 1 tem é a remoção de imunocomplexos. Vocês lembram por que é que esses imunocomplexos precisam ser removidos? Se vocês não lembram, eu vou deixar para vocês pesquisarem ou olharem novamente o vídeo anterior na parte que eu falo sobre isso, certo? Então, é importante que esses imunocomplexos sejam removidos. Vocês vão acabar vendo ao longo desse vídeo, mas tudo bem, vamos lá. Então, a gente tem aqui uma célula, certo? Que tem esse receptor tipo 1. Eita, cobriu tudo, mas tudo bem. Vocês entenderam aí que tem esse receptor tipo 1, certo? E esse receptor, ele se liga aqui no complemento que está ligado no imunocomplexo, e esse imunocomplexo ele vai ser removido do vaso, certo? O receptor tipo 2, eu vou falar para vocês que eu não aguento. O receptor, esses imunocomplexos, eles precisam ser removidos, porque se eles não forem removidos, eles podem se aderir na parede dos vasos e causar aí uma inflamação, certo? Então, vamos aqui. O receptor tipo 2, que a gente vai ver agora, que é o CR2 ou CD21, ele está presente em linfócitos B, certo? Está presente em células dendríticas e também está presente aí em algumas células epiteliais, certo?
esse tipo de receptor, ele vai se ligar em produtos de clivagem do C3b. Então, esse C3b aí vai ser clivado e esses fragmentos, né, que foram clivados vão conseguir aí ter uma ligação desse receptor tipo 2, certo? Estabelecer a ligação com esse receptor tipo 2. E aí vamos ver aqui as funções, certo? Em linfócitos B, né, que a gente viu que ele está presente, ele aumenta a resposta a antígenos. Então, vamos lá. O linfócito B faz o quê? O linfócito B, ele produz anticorpos, certo? Então, ele também pode ser um fagócito, mas enfim, a principal função do linfócito B é a produção de anticorpos. Então, o que ele for fazer a esse linfócito B, ele vai ter uma resposta aumentada, certo? Muito mais, assim, top de linha. E em células dendríticas, né, eles atuam na captura do complexo antígeno-anticorpo. Isso que eu acabei de explicar para vocês, certo? Nesse slide anterior. Então, a célula dendrítica, ela tem esse receptor tipo 2, certo? E aí, ela consegue se ligar nos produtos de clivagem de C3b, que vão estar ligados no imunocomplexo, e esse imunocomplexo, né, que é esse complexo antígeno no anticorpo, ele vai ser removido, certo? Uma coisa interessante, que eu botei aqui uma estrelinha, né, é que ele funciona como receptor de superfície celular para o vírus Epstein-Barr. Então, ele pode usar esse receptor como pode usar esse receptor para infectar uma célula, certo? Então, vamos lá. O receptor tipo 3, que a gente vai ver agora, né, que é o MEC1, ou C3, CR3, CD11B, CD18. Muito grande. Receptor tipo 3 está ótimo. Então, vamos lá. Esse receptor, gente, ele faz parte da família das integrinas. Agora eu quero ouvir de vocês. Não vou conseguir ouvir, mas se vocês lembrarem, falem aí, certo? O que é uma integrina, gente? Vamos relembrar aí, certo? Resposta inflamatória. Então, gente, esse receptor tipo 3, ele faz parte da família das integrinas, certo? E a integrina, gente, ela é uma proteína que vai estar participando do processo de migração leucocitária, certo? E aí, ela é uma proteína, né? Uma molécula de adesão endotelial de alta adesão, certo? Então, ela vai estar participando aí da ligação de leucócito e endotélio, certo? No processo de migração leucocitária, ok? E aí, esse receptor, ele está presente em neutrófilos, certo? Que a gente viu que esse neutrófilo, né? Geralmente, ele é um dos primeiros a chegar lá naquele processo de inflamação, onde está acontecendo uma infecção, certo? Fagócitos mononucleares também, né? Os mastócitos, e também está presente nas células natural killer, certo? Esse receptor tipo 3, ele vai se ligar no IC3B, certo? Que é um fragmento de C3B, e também se liga nas CAMs, certo? Por quê? Porque ele faz parte da família das integrinas. As integrinas se ligam nas CAMs, então, receptor tipo 3 se liga nas CAMs, certo? E aí, no caso, em relação às funções, né? Vai estar aí, quando ele estiver nos fagócitos, né? Neutrófilo, monócito. Ele vai promover a fagocitose, certo? Daqueles micro-organismos que estão opsonizados com essa partícula de C3b. E ele também promove a adesão estável do leucócito endotélico. Isso aqui é justamente aquele processo de migração leucocitária, certo? Inflamação. E vamos aqui falar também sobre o receptor tipo 4, que não tem tanto que falar, porque ele é basicamente muito parecido com o receptor tipo 3, certo? Ele também compõe a família das integrinas, tem muitas células dendríticas, se liga também nesse fragmento de IC3B, certo? E também tem as funções aí semelhantes ao receptor tipo 3, ok? Então, se vocês quiserem saber sobre o receptor tipo 4, é só dar uma olhadinha aqui no receptor tipo 3, certo? Porque é muito parecido. Então, a gente já viu aí os receptores
do sistema complemento, certo? São receptores tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, vão estar presentes em células e se ligam nas proteínas do complemento para fazer aí alguma função, certo? E agora a gente vai ver as deficiências que estão associadas ao sistema complemento, certo? Porque a gente sabe que o nosso sistema imune, ele é maravilhoso, certo? Mas ele pode, né, aí sofrer alguma deficiência, não é perfeito, certo? Então, embora eu ache assim muito maravilhoso, perfeito, mas enfim, podem acontecer deficiências no sistema complemento, certo? E a gente vai ver que essas deficiências elas estão associadas a algumas patologias, né, que inclusive vocês já devem ter ouvido falar, certo? Então vamos aqui. Nós vamos começar aqui falando sobre o lúpus, certo? O lúpus, gente, ele é uma deficiência muito conhecida, certo? Eu imagino que alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre essa patologia, certo? E nessa condição acontece uma deficiência de algumas proteínas do complemento, certo? A gente tem aqui C1q, C2, C4, certo? E o que é que acontece, gente? Essas proteínas do complemento, como eu falei para vocês, elas têm a função, uma das funções, né, de remover imunocomplexos dos vasos, certo? E aí o que é que acontece? Se ocorre uma deficiência nessas proteínas que vão exercer essa função de remover esses imunocomplexos não vão ser removidos. Então, vocês estão vendo aqui nessa imagem, eu não tenho o sistema complemento, certo? E o que é que eu falei para vocês que acontece quando esses imunocomplexos não são removidos? Eles podem se aderir às paredes dos vasos e causar aí uma inflamação naqueles locais, certo? Então, é isso que vai acontecer no lúpus, ok? Geralmente, essa patologia, ela gera muitos problemas renais, certo? E a gente tem aqui o exemplo da Selena Gomez, que ela fez, né, acometida aí por essa deficiência, ela fez um transplante renal, certo? Justamente porque essa patologia, né, geralmente ela acomete muito essas regiões dos rins, certo? Outra deficiência que a gente tem é o angioedema hereditário, ok? Aqui, no caso, vai acontecer uma deficiência em um regulador do sistema complemento, certo? Que é o C1-INH. Então, vamos lembrar aí o que é que esse regulador faz, certo? O que é que vai acontecer aqui, gente? Nessa patologia, né, nessa deficiência, como não vai ter esse regulador de C1-INH, a via clássica ela não vai ser adequadamente controlada, certo? Não vai acontecer aí uma regulação eficiente, certo? E vão ser degradados aí muitos produtos, né, do C4 e C2, certo? Porque lembra que eu falei para vocês que se essas vias do complemento, né, não são regulares, pode acontecer aí uma ativação muito intensa, certo? E desenvolver problemas. Então, aqui a gente tem certo? Como não tem esse regulador do complemento, certo? Que ele faz o quê? Retira C1R e C1S do complexo de C1, certo? Vai acontecer muita degradação de C4 e C2, que vai liberar muitos fragmentos A, né? No caso aí, fragmentos B, também fragmentos A. E aí vai acontecer aí edema generalizado por todo o corpo, certo? Porque a gente viu, né, que esses fragmentos, eles podem contribuir aí para o processo inflamatório, edema, etc. Certo? Então, angioedema hereditário, como o próprio nome já diz, ocorre edema por todo o corpo por deficiência de C1-INH, que é o regulador do complemento. Então, nós vimos aí, certo? Duas deficiências do sistema complemento. E agora a gente vai ver evasão do sistema complemento, que isso aqui é bem rapidinho, certo? Então, vamos começar explicando aqui o que é essa evasão do sistema complemento. Gente, existem alguns micro-organismos que eles conseguem escapar dessas vias de ativação,
certo? E aí eles utilizam estratégias para conseguir escapar. Bem, eu vejo assim o nosso sistema, né, imune como se fossem assim soldados, heróis, certo? Que estão aí em uma guerra contra agentes externos, agentes patogênicos, certo? Então a gente vai ver aqui que muitas vezes os micro-organismos, algumas vezes, né, eles conseguem evadir aí dessa defesa do nosso corpo, certo? Então vamos aqui ver como é que eles podem fazer isso, certo? Uma das formas de esses micro-organismos fazerem esse processo é recrutar proteínas reguladoras do sistema complemento. Por quê? O que é que essas proteínas reguladoras do sistema complemento fazem? Os reguladores. Eles não vão inibir a via de ativação, certo? Então, se esses patógenos eles conseguem recrutar essas proteínas para eles, desenvolvendo aí essa inibição das vias, as vias não vão acontecer e o patógeno não vai ser eliminado e vai ficar tudo ok para ele, tudo mal para a gente, certo? Então vamos aqui. Sim, aqui a gente tem alguns exemplos, certo? Mas aí vocês podem dar uma olhada melhor, mas eu vou falar mesmo só como é que esses patógenos conseguem fazer esses processos, certo? Outra maneira, né, que alguns patógenos conseguem evadir, escapar do sistema complemento, é produzindo proteínas que vão imitar as proteínas reguladoras. Então, aqui eles não vão recrutar as próprias proteínas reguladoras, não, certo? Olha aqui, eles vão fazer uma cópia, certo? Dessas proteínas reguladoras que vão exercer aí as ações de inibição das vias, e as vias não vão acontecer, consequentemente, não acontece a eliminação desses patógenos, certo? Então, o primeiro que a gente viu, eles recrutam as próprias proteínas reguladoras, certo? Aqui, eles vão produzir proteínas que imitam as ações dessas proteínas reguladoras, ok? Aqui a gente tem vários exemplos, certo? Escherichia coli, Staphylococcus aureus, certo? Então, aqui a gente tem vários exemplos de patógenos que fazem esse processo, certo? E outra maneira de eles evadirem, né, dessas vias de ativação é inibindo a inflamação através de produtos gênicos microbianos. Então, vamos lá, gente. Esse sistema complemento, ele não vai ter a única função construir aí, né, o complexo de ataque à membrana. Isso é uma das funções do sistema complemento, certo? Mas, ao longo da ativação dessas vias, também são liberados fragmentos A que vão contribuir para o processo inflamatório. E aí, o que é que acontece aqui? Existem patógenos, certo? Que eles podem inibir essa inflamação, certo? Que vai acontecer aí um complemento, certo? Gente, número de São Paulo me ligando. Vamos lá. Então, a gente tem aí para eliminar micro-organismos, certo? É porque vai recrutar aí leucócitos, que é no caso que esses fragmentos A vão fazer, certo? E aí isso vai ser importante. Então, se essa inflamação aí vai ser inibida, né? Através desses produtos produzidos pelos micro-organismos, então isso vai ser bom para o micro-organismo, certo? E é isso. A gente tem aí a fonte, né? O ABAS, certo? Fonte de informação. E eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho esse assunto, certo? E é isso, gente. Tchau, tchau.